É tempo de jejuar. Sente, por favor, e abra sua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43, a partir do versículo 18. Oh Espírito Santo de Deus. Deus dá uma promessa ao seu povo. É fato, queridos, que nós vivemos um tempo obscuro. Obscuro no sentido de expectativas. Eu acho que não há ninguém aqui nesse lugar, ou que esteja aí online agora, que por algum momento não tenha sentido ansiedade em sua vida. Eu acho que não há ninguém aqui que não tenha passado por isso. Talvez o medo da perda de um emprego, do fechamento da sua empresa, da falência dos seus negócios. Porque quando se fecha uma empresa, não se arrecada impostos. Quando não se arrecada impostos, até você, funcionário público, fica sem salário. Isso é uma bola de neve. E ao mesmo tempo temos que enfrentar uma enfermidade. E não só uma. Esse ano eu fui a uns 10 sepultamentos. Um deles era Covid. No demais, foram assassinatos. Foram outras doenças que nada tinha a ver com Covid. As pessoas não estão morrendo só de Covid, Cris. Ontem uma jovem mesmo foi morta, um tiroteio ali em Santa Luzia. E quando a gente olha aquela cena e vê uma menina tão nova, que tristeza ver tudo aquilo e ver sua família sofrendo. E a gente costuma dizer, só sabe quem passa mesmo, queridos. A gente não está conseguindo sequer se alegrar com a alegria dos outros, porque o nosso coração tem sido atingido por preocupações das mais diversas. Nossa alma tem sido atingida por isso, e isso é fato. Talvez alguém esteja assistindo aí agora, talvez você esteja aqui, e não pense que eu estou aqui com esse microfone na mão, não sinta isso, porque eu sinto também. Não pense que nós também não ficamos aqui, o pastor, o apóstolo, isso, aquilo. Não, querido, nós sentimos também. Será que em algum momento você passou por ansiedade? Será que em algum momento você passou por nervosismo, por expectativas, por ira, por preocupações, e ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar a escola? Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Meu Deus, como que eu vou fazer aquilo? Meu Deus, se minha empresa fechar, como é que eu vou fazer? Se eu não tiver mais trabalho, de onde eu vou tirar meus recursos? Porque um homem de caráter, uma mulher de caráter, seja cristão ou não, ele não vai sair para aí roubando não, queridos. Ele prefere morrer do que fazer isso, porque são pessoas de caráter. Não precisa ser cristão para isso. Tem muito não cristão que é assim. Mas o que nós estamos vendo, sentindo, não é vendo não, sentindo, eu e você, e percebendo que isso tem se multiplicado, é uma ansiedade generalizada, um transtorno de ansiedade generalizada, é algo que está tomando a nossa vida por inteiro.
Às vezes a gente está aqui sorrindo, está aqui pulando, está aqui dançando, mas por dentro aí a gente está gemendo, a gente está preocupado, a gente está tenso. Talvez você que esteja em casa aí nem saiu de casa, por quê? Porque você tem preocupação em se infectar. Você não abraça mais as pessoas, você sente falta do abraço de alguém, porque até isso nos tiraram, e a gente sabe que faz falta. Nossas conversas em grupo, nosso bate-papo virou online. E como alguém disse, quando todo mundo que acha que tem razão, não há interação. Todo mundo acha que é o dono da verdade, porque na internet agora nós estamos vivendo uma multidão de gente donos da verdade. Eu nunca vi tantos médicos, nunca vi tanta gente dono da verdade, que aí coloca tantas verdades. A sua verdade tem que ser do seu jeito. Nós precisamos, queridos, das mãos do Senhor sobre nós. Nós não temos esperança a não ser em Deus. Não coloque suas esperanças, suas expectativas em homens, porque você vai se frustrar. Nós precisamos da ação de Deus. E Deus sempre responde ao seu povo quando ele se quebranta. Sabe por quê? Porque ele continua sendo pai. Se você que é pai e mãe aí, mesmo que teu filho te desobedeça, se ele se quebrantar na sua presença, agora ele pode ter feito as coisas piores para você. Você que é pai e mãe, ele pode ter ferido você profundamente, mas se ele se quebrantar diante de você, você o toma, o abraça e o ajuda, e dá mais uma chance para ele. Você faz isso. Mesmo que as outras pessoas digam, não faça isso, não faça isso, você faz. Você paga o preço, você abre mão. Mesmo que você esteja sendo enganado, você faz isso. Agora, se nós somos imperfeitos, fazemos isso, e o nosso Deus, que nós cremos que é perfeito, que é justo, que é santo, que é amável, que cuida de nós, que Ele mesmo fala em sua palavra, se vocês se quebrantarem, eu não vou desprezar vocês, eu vou me inclinar para ouvir o que vocês têm a dizer. Isaías 43, a partir do versículo 18, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Olha só o que o texto vai dizer: até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas. Por quê? Porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo. Quero o bem mais precioso e mais necessário para a sobrevivência deles, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, ao povo que formei para mim mesmo. Quem é esse povo, queridos? Quem é esse povo hoje? É Israel? É um tipo de Israel, que é a igreja. Somos nós, a igreja de Jesus, um povo que Ele formou para Ele, povo de propriedade exclusiva dEle. E aí ele escreve aqui, inspira o autor,
E sabe para que esse povo existe? A fim de que proclamasse o meu louvor. Nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil. Eu não sei se há aqui em nosso meio hoje alguém que está desempregado. Tem alguém desempregado aqui? Levanta a mão. Vem cá, vocês estão desempregados, por gentileza. Quem está desempregado mesmo, não tem trabalho nenhum, pode vir. Isso aí. É isso aí. Não tem trabalho nenhum, não tem como, de onde tirar recursos. Ok, amém. Vou fazer uma pergunta aqui, mas não quero te constranger quanto a essa pergunta. Mas é porque foi algo que Deus colocou em meu coração essa semana, eu estava orando por isso. Quem aqui é fiel em seus dízimos, ofertas e primícias? Eu queria que você escolhesse uma dessas pessoas e ficasse do lado. Quem é fiel em seus dízimos, suas ofertas e suas primícias? Escolha uma pessoa dessa e fique do lado, por favor. Quem é fiel? Só um. Amém. Juntou a porção, né? Não tem problema não. Pode vir, Marisa, pode vir. Você vai ser abençoada também. Sabe o que vocês vão fazer? No mês de abril, vocês, só vocês que vieram aqui como são fiéis ao Senhor, no mês de abril, vocês vão pegar o dízimo de vocês, a oferta de vocês, as primícias de vocês, vocês vão trazer ao altar de forma separada, só vocês vão fazer isso, mas ninguém vai fazer isso. O pastor Arthur vai ter um gasofilácio, cadê o pastor Arthur? Separado só para esse grupo aqui. Vocês vão consagrar ao Senhor. E esses dízimos, essas ofertas, essas primícias, nós vamos dividir entre essas irmãs que aqui estão desempregadas. Nós vamos abençoá-las, em nome de Jesus. Ok? No mês de abril você vai fazer isso, para a glória do Senhor. Então você vai pegar seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia. Vamos ter um gasofilácio lá, o pastor Arthur vai dizer, tá aqui ó, e só vocês vão lá e vão ofertar, dizimar e primiciar normalmente, como nós sempre fazemos. E aí a tesouraria da igreja vai pegar esses valores, vai pegar o nome, aí quem vocês estão vendo aí agora, vocês vão anotar esses nomes. E vocês que estão passando por esse momento agora, vocês vão receber essa oferta da igreja, dos irmãos em Cristo. Porque só sabe quem passa, queridos. Só sabe quem passa. E eu creio que essa semeadura vai se multiplicar. E a gente não precisa disso, eu vou dizer para vocês. Pastor, nós estamos agora na época de construção, como é que vai ser? Campanha de tijolo, a gente precisa levantar recursos, meu irmão. Deixa isso para lá. Deus vai suprir tudo, não vai faltar nada. Não falta nada. Pode escrever o que eu estou te falando, não falta, ainda sobra para a gente ajudar. Nunca faltou e nunca faltará. Nunca, nunca, nunca. Ah, pastor, mas eu também quero ajudar essas irmãs. Não tem problema, chega no dia, você entrega também. Mas esse grupo que está aqui vai fazer especificamente isso. Por quê? Porque dízimos, ofertas e primícias você entrega no altar, ou seja, no altar no sentido que o altar não existe mais hoje, mas consagra ao Senhor, para que aqueles que administrem bem esses recursos. Eu digo para você, é muito sério o que é feito com isso. Eu, por exemplo, tenho medo de tratar dessas coisas. Por quê? Porque eu vejo isso com temor. Esses recursos são usados com temor, não pode ser usados de qualquer maneira. Então nós vamos abençoar quem precisa, dos nossos irmãos que estão aqui, que estão necessitados e serão supridos. Nossos irmãos não precisam de ajuda do governo, não. Eles precisam da nossa ajuda.
A igreja, ela se sustenta sem governo. Na verdade, é o governo que precisa da igreja. Quando você vê um governante falar mal da igreja, é porque ele tem ranço da igreja, e tem ódio da igreja, porque ele sabe o que a igreja pode fazer. Ele sabe disso. Ele sabe o poder que a igreja tem. Ele sabe o que a igreja fez na história e continua fazendo. Igreja não precisa de governo, é o governo que precisa da igreja. Sabe quantas assistentes sociais nós temos por aí? Sabe quantos projetos sociais as igrejas fazem? Você não faz ideia. Pastor, mas tem muita gente fazendo besteira. Tem. É verdade. Tem gente roubando aí? Tem pastor roubando, tem padre roubando, tem fulano roubando, tem médico roubando, tem todo mundo. De todas as áreas você vai encontrar alguém assim. Mas tem gente séria também, irmãos. Então valorize quem é sério. Não dê ibope para quem é sem vergonha, não. Dê ibope para quem é sério. Honre quem é sério. Agradeça a Deus por você andar com pessoas sérias, que também não são perfeitos, não. Podem errar um dia, mas o Senhor está nos chamando para um novo tempo. Eu quero dizer à igreja em Laranjal que nós não somos preocupados em construir um templo lindo, não. Se Deus mandar a gente parar, a gente para. Se for para pegar o recurso e distribuir entre todos, a gente distribui. Mas ninguém irá viver na miséria. Ninguém vai passar fome. Você pode passar situações difíceis, como Paulo falou. Eu sei estar contente em todas e quaisquer situações. Eu sei passar por esses momentos. Já passei por doença, já passei por saúde, já passei por ter recurso, já passei por não ter recurso, já passei por estar livre, por estar preso, por sentir tristeza, por sentir alegria. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vamos enfrentar isso. E nós, igreja, precisamos nos posicionar de maneira clara. Eu poderia fazer isso aqui quietinho, mas não vale a pena. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Porque você testemunha também, queridos. A gente testemunhar como igreja, você que está aí online, testemunhar como igreja que no nosso meio nós podemos ter pessoas passando por necessidades, mas no nosso meio não vai ter ninguém passando fome, queridos. Serão supridos em todas as suas necessidades. Agora, mantenham-se fiéis, porque o que vai ser entregue nas mãos de vocês é aquilo que é entregue em honra ao Senhor. Então honra ao Senhor também, porque isso é muito sério. Vamos honrar ao Senhor. Então no próximo mês, mês de abril, vocês que vieram aqui na frente, só vocês que vieram aqui à frente, tá? No caso hoje não tem um homem, né? Só mulheres. Ministério das mulheres hoje mesmo, né? Então vocês, mulheres, vocês vão pegar seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, vão consagrar ao Senhor, diante do Senhor. E aí a tesouraria vai pegar esses valores e vai distribuir entre esses irmãs. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5 irmãs. E vai distribuir entre as 5, para elas serem supridas esse mês, mês de abril, serão supridas em tudo. E ainda temos os alimentos para aqueles que também precisam. Escreva o que eu vou te dizer. Deus não vai deixar faltar nada, nada do que nós precisamos. Nunca deixou e nunca vai deixar. Não vamos ter, meu Deus, eu quero ter tudo. Depois a gente falar sobre isso. Mas hoje é o momento de nós olharmos quem passa por necessidades. É muito mais importante do que um tijolo ali na obra. Nós não podemos parar a obra agora. Nós já começamos, nós temos que tocar o barco. Porque se parar agora, destrói o que tem. Então nós vamos terminar o que nós estamos fazendo. Mas pode escrever, Deus conhece nosso coração. Não vai faltar nada, irmãos. Deus vai nos suprir em tudo. Você crê nisso? Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Volta para o seu lugar, querido. Então vocês que vieram, guardem essas pessoas que estão aí. Vocês vão guardar agora, tá? Pastor Arthur aí, fica ligado. Ok? Por que isso, queridos? Eu estou conversando isso com vocês. Eu conversava com minha esposa. Esses dias a gente estava batendo um papo, a gente conversa muito.
e pensando, sabe como que as pessoas estão vivendo? Elas estão vivendo sem limites. Eu conheço pessoas que elas trabalham, aí conseguem alcançar um objetivo, vamos dizer assim, ganhar R$3.000 por mês. Aí ele vai continuar trabalhando, porque ele agora quer ganhar R$5.000 por mês. Daqui a pouco ele continua trabalhando, porque agora ele quer ganhar R$10.000 por mês. E aí quem ganha 10 mil, agora já quer ganhar R$15.000 por mês. Aí quem ganha 15 mil, já quer ganhar R$25 mil por mês. Pastor, é pecado a gente querer mais? Não, o pecado não é você querer mais. O pecado é você colocar seu coração só nisso. Esse é o pecado. Porque eu começo a perceber que algumas pessoas não têm mais limites. Eles não conseguem. E eu falei isso para alguns empresários, eu conversei com eles, falei, o problema é que vocês sofrem demais, a gente sofre porque a gente não impõe limites a nós mesmos. A gente não consegue viver. Eu alcancei esse objetivo. E agora o que eu faço? Eu vou viver com isso, vou fazer o que eu tenho que ser feito, vou buscar o reino de Deus, vou investir no reino, e se Deus me fizer prosperar mais ainda, vou investir mais ainda agora. Por que eu vou correr mais atrás ainda? A não ser que Deus abra uma porta para mim, que Ele está abrindo, mas eu não vou colocar meu coração nisso. E a gente começa a perceber que as pessoas não têm mais limites. A gente não consegue impor limites para a gente. Aí essa sociedade está vivendo louca, irmãos. Está um desespero. Aí vem governo fechando as lojas. Não quero politizar, porque já politizaram toda a pandemia já. Então, a pandemia já está politizada, não precisa mais nem ficar discutindo isso. Tudo é política. Mas existe, é claro. Tem gente morrendo? Tem. Mas é engraçado que eu fui fazer uma pesquisa. Aí eu vou quebrar o furo de reportagem agora. Eu fiz sozinho essa pesquisa. E não vou dizer a fonte que eu não posso. E eu fui buscar informações do hospital militar. Hospital militar. Falei assim, como que funciona o tratamento da Covid no hospital militar? Porque o hospital militar não dá informações. E eu fui pesquisar, eu falei, vou catucar. Vou buscar quem eu conheço. Vocês nem estão ouvindo aí misericórdia agora, né? E aí eu comecei a perguntar como que é o tratamento. E ele foi me explicando, o enfermeiro lá dentro que trata com isso, ele trabalha diretamente. Lá entram idosos, crianças, todo mundo, porque o hospital militar não é só para militar, queridos, tá? O hospital militar é para a família dos militares, para aposentados, para quem não está aposentado, e assim vai. São milhões de pessoas, são poucas pessoas não. E comecei a perguntar, vem cá, como é que funciona isso? Olha, o pessoal chega aqui, é tudo separado. Quando chega alguém com alguma suspeita, já vai para um prédio separado, um prédio completamente separado de todos os outros. Já recebe uma pulseira que não pode, só corta com tesoura. Não sai mais a pulseira. E aí começa a fazer todo o check-up, já vem uma equipe. E aí quando é detectado e pode fazer tratamento em casa, recebe todo o kit, ivermectina, tudo aquilo que você vê por aí. Estou mandando você tomar ivermectina não, tá, querido? Nada disso. Procure seu médico, eu não estou falando para você fazer isso não. Eles já fazem isso, é o kit deles. É kit mesmo, de precaução. É azitromicina, zinco, vitamina D. Tem um kit já preparado. E aí aqueles que estão em estado mais grave, já ficam lá. Aí eles usam hidroxicloroquina, nome difícil de falar, né? Para o tratamento. Eu perguntei, eu quero saber como que são os índices, então, de óbitos dentro desse hospital. Eu falei, olha, eu não tenho os índices exatos, porque eles não revelam os índices. Eu sei porque eu estou vendo, porque eu trabalho direto aqui. E eu posso afirmar para você, e ele foi falando das idades, aí ele disse assim, a média é de 0,1% de óbitos. 0,1%. Aí você já começa a ficar, peraí, como que num lugar é X e outro lugar é 4 vezes X? Se o remédio é o mesmo. Aí eu falei, mas me fala sobre as faixas etárias. Ele foi me falando.
Aí ele disse, enquanto eu estou aqui, já desde que começou a pandemia, desde março do ano passado, inclusive ele já teve Covid, ninguém com menos de 40 anos faleceu. São muitas pessoas. Não estou dizendo que não existe o Covid. Pessoas com menos de 40 anos, aqui comigo, nunca faleceu, aqui nesse hospital. Só houve um caso de uma criança, de um recém-nascido, que pegou Covid. Mas essa criança não faleceu. Ela foi tratada e foi embora. Só houve um caso. E eu falei, eu quero entender, Senhor. Será que a gente tem gente mentirosa em nosso meio? Será que eles estão criando um caos para a gente? Irmãos, existe a doença? Existe. Existe. Cuidado. Use máscara. Lave as mãos. Não fique em aglomeração. Estou falando isso, né? Você tem que estar sentado perto só da sua família aí. Por isso que a gente botou a cadeira distante. Temos que respeitar isso. Use álcool em gel. Evite algumas coisas. Tome seus cuidados. Pastor, posso tomar remédio? Se o seu médico mandar, você toma. Eu não estou mandando você tomar nada. Eu tomo. Mas é problema meu. Não estou falando para você fazer isso. Se cuide. Mas sabe por que a gente está precisando jejuar nessa nação, queridos? Porque a gente quer que essa praga vá embora, porque essa praga existe. Se você começar a ver alguns documentários de fatos desses que aconteceram no passado, eu e Eliana começamos a assistir, nós paramos de assistir e falamos, vamos parar de assistir isso aqui que não vai fazer bem para a gente não. Porque é pior do que a gente imagina. Eu, por exemplo, essa semana tomei a decisão de sair do Facebook. Eu saí. Eu desativei meu Facebook porque eu não aguento mais. Eu falei, não aguento mais. O mesmo assunto o tempo todo. Você vai votar em Bolsonaro ou vai votar no Barbudo? Eu falei, não aguento mais responder isso, meu irmão. Eu falei, chega, para de me perguntar essas coisas. Você já sabe qual é a minha posição. Se eu quiser ladrão, eu boto um dentro de casa. Quem quer ladrão, cuida dele então, ué. Você que entenda o que você quiser. Aí eu falei, para de me perguntar. E outra coisa, toda hora isso, vamos fazer aquilo, e ninguém tem resposta de nada. Até que finalmente eu fui no Instagram, aí eu vi lá uma postagem do pastor Luciano Subirá, jejum nacional. Eu falei, opa, tem algumas pessoas que quando vem alguma coisa a gente tem que levar em consideração. Opa, está acontecendo alguma coisa. Aí quando eu chego hoje aqui na igreja, vejo uma postagem dos nossos apóstolos. Jejum nacional. Eu falei, opa, então está acontecendo alguma coisa. É convocação nacional mesmo. Não é aquelas convocações que todo mundo gosta de ficar, essa semana vamos fazer 30 dias. Essa semana vamos fazer 30 dias. Essa semana vamos começar 30 dias de oração. Todo mundo quer fazer isso, amém, isso é bom, glória a Deus. Mas está acontecendo alguma coisa, queridos. Porque eu não vi nenhuma nem duas lideranças no Brasil fazendo isso não. São muitas. Convocando cada um de nós para um jejum nacional. O que você vai orar? Você vai orar pela nossa nação. Você vai orar pelas nações. Você vai orar para que essa praga vá embora em nome do Senhor Jesus. E não só por esses enfermos, mas por tantas outras doenças que também estão existindo no nosso meio, que aumentaram mais ainda, que se multiplicaram. Nós nunca vimos tantas enfermidades. E quem passou aqui pelo Covid numa situação difícil sabe do que eu estou falando. Tem alguém que passou aqui aquela situação pesada? Tem alguém que ficou internado aqui? Por isso? Pode falar, meu irmão, ninguém vai te discriminar não, tá? Fica tranquilo. Só sabe quem passa, irmãos. Então nós temos que clamar. Nós não temos outra arma. Ei, igreja, não inventa história. Nós não temos outra arma. Nós temos que orar. Não tem vara de condão para resolver esse problema não. Não tem governo que resolva esse problema. Não tem cientista no mundo que resolva esse problema. O mundo tem que se prostrar. Se não se prostrar, não tem jeito. E nós somos igreja.
Pastor, eu não estou acostumado a fazer jejum, o que eu faço? Eu também não, querido. Também não estou acostumado a fazer jejum, não. Eu sou muito de outro tipo de jejum, mas quando se trata de alimento, mas a gente pode tira alguma coisa, mas não é só tirar, não é fazer jejum que vai mudar a história do Brasil. É o nível de relacionamento que você vai buscar com o Senhor. É o seu quebrantamento diante do Senhor. É a nossa busca diante do Senhor. E a nossa prática no dia a dia. Isso é que faz o avivamento. Avivamento não é juntar milhões de pessoas e achar que todo mundo está pulando, estamos no avivamento. O avivamento é quando você está lá no seu trabalho e você diz não à mentira, você diz não à corrupção. Aí a gente vai viver avivamento. Isso é avivamento. É quando você estiver lá no seu trabalho e tiver que fazer, não tem que burlar isso aqui, não, isso eu não faço não, querido. Por quê? Porque eu sou servo de Jesus. Aí é o avivamento. Porque ir para um estádio todo mundo pulando pode ser um sinal de avivamento. Mas o avivamento de verdade transforma a sociedade que nós estamos vivendo. Transforma onde você trabalha. Transforma a sua casa. Transforma você em primeiro lugar. Isso é avivamento. E avivamento não são gritos. Não é louvor alto. Não é bater palma em estádio, não. Avivamento é quebrantamento. É posicionamento. É humilhação. É reconhecimento. Isso é avivamento. Isso é avivamento. E Deus está falando em Isaías: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Há muitas pessoas que pensam que Deus parou de agir, que Deus parou de fazer as coisas. Parece que Deus estagnou tudo, parou tudo, não está fazendo mais nada, não está agindo mais nada, não está acontecendo nada. Mas para que nós possamos ver Deus trazer algo novo à nossa vida, nós precisamos agir como esse versículo está nos dizendo. Esses versículos nos dizem: primeiro, não viva no passado. Segundo, creia que Deus fará uma coisa nova. Eu vou repetir para você: creia que Deus fará algo novo. Não, você não entendeu. Creia que Deus fará algo novo. Ele fez alguma coisa nova essa manhã com você? Você viu alguma coisa acontecer? Sim ou não? O que você viu? As misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã, causa de não sermos consumidos. Ele te deu fôlego de vida. Você está vivo. Ezequiel capítulo 37 versículo 9 diz: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Você é voz profética. Deus te deu fôlego para isso, meu irmão. Ele nos deu mais um dia para nós louvarmos. Ele te deu mais um dia para você adorá-lo nessa terra. Será que você pode se alegrar com isso? A gente tem muito problema, tem, mas Ele te deu um dia hoje para você louvá-lo. Ele te deu um dia hoje para você adorá-lo. Aleluia! Ele nos deu novas misericórdias. É isso mesmo que está lá em Lamentações 3. Eu já falei isso para vocês. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Porque o texto ali, se você ler em Lamentações, você vai perceber que o autor, ele está falando das lutas, das batalhas, das guerras, das incertezas, dos problemas. Aí de repente ele para e diz: mas eu preciso me lembrar daquilo que me dá esperança. E ele vai dizer: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã.
grande é a sua fidelidade. Aleluia! Deus fará um caminho quando para nós parece ser impossível. Essa semana eu fui descobrir a diferença entre cura e milagre. Sabe que existe a diferença entre cura e milagre? Sabe disso, né? A cura acontece quando você no seu corpo tem uma enfermidade e precisa de haver uma reconstrução, algo que precisa ser reconstruído. Por exemplo, você tem hérnia de disco e você sofre com isso. Deus pode te curar, tirar aquela hérnia ali e reconstruir. Isso é cura. Agora, o pastor Jorge me contou uma coisa. Eu falei: Jorge, é difícil até de acreditar você me contando, não é por causa dele não. Mas eu falei assim, ele falou assim: foi a minha maior experiência que eu tive de milagre. Não foi de cura, foi de milagre. Milagre é algo que vem do nada, é o sobrenatural. Aquilo que não existia passa a existir. Então não tinha isso aqui e de repente aparece. Isso é milagre, apareceu. Ou então ele arranca uma enfermidade e tira. Aquela enfermidade estava lá, aquele câncer, no outro dia não está mais. O que é isso? Cura não, é milagre. Deus retirou, arrancou, sumiu. Isso é milagre. E ele falou que ele estava num culto de avivamento lá no Caio Martins alguns anos atrás. E ele falou que estava do lado de uma senhora. E essa senhora estava com um vestido bem longo e estava ali, e ela se sentou e ele percebeu que ela cruzou o pé assim, mas ela não tinha um dos pés. Era só como fala aqui, um cotoco, né? Só que é o calcanhar. Ela não tinha um dos pés. E ele ficou ali do lado dela o tempo todo. E aquele louvor lá, tal avivamento, passou pregando. Ali no Caio Martins, foram 3 dias. Ele disse que no último dia, o pastor então chamou à frente quem queria receber uma oração e tal. Aí essa senhora foi, e ele foi e ajudou essa senhora. Pegou essa senhora, falou: vou te ajudar a levar a senhora lá na frente. Colocou ela lá na frente, ficou do lado dela. Aí disse que na hora do mover da oração, ele falou assim: ali foi a experiência mais extraordinária da minha vida. Ali eu vi o que é milagre. E ele disse que na hora da oração ela se ajoelhou, e ele está ali em pé orando. E ele disse que a mulher começou a gritar de dor. E ela começava a gritar de dor. Gritava, orava e gritava. E aí o pregador que estava lá em cima do púlpito viu o grito dela. Ouviu e viu. Aí veio descendo. Foi lá até aquela mulher. E aquela mulher gemia e gritava de dor. Colocou a mão sobre ela e começava a orar ali, aquele mover. E aí o pastor Jorge disse que ficou olhando aquilo. Olhando. De repente ela se levantou. E o pé dela estava, que não tinha, estava certinho. Aí eu falei assim: Jorge, a gente só acredita vendo, né? Porque você me contando, eu falei assim: meu Deus, será? Será que Jorge, você não confundiu não? Não tinha um tênisinho, você fez confusão. Não, pastor, não tinha. Eu carreguei a mulher até lá na frente, ela não tinha um dos pés. E o pé dela surgiu. Isso é milagre. Aí ele disse que a partir daquele dia, ele falou: eu não duvido mais de nada. Aquele dia, aquele testemunho serviu para mim, para eu não duvidar mais de nada. Deus é capaz de fazer qualquer coisa. É porque nós temos dificuldades de acreditar. Por isso que ele está dizendo aqui: eu vou fazer um caminho no deserto. Eu vou fazer uma estrada onde ninguém pode fazer. Eu vou trazer água de onde ninguém pode tirar água. Eu vou fazer brotar essa água onde não existe água, eu farei brotar. Esse é o nosso Deus. É o Deus do impossível. Ele faz aquilo que a gente pensa: meu Deus, não existe isso aqui. E de repente Ele faz existir. Nosso Deus, Ele não só cura, Ele continua fazendo milagres. Ele continua ressuscitando mortos. Você pensa que não, mas Ele continua.
Ele pode mudar esse quadro que nós estamos vivendo? Pode agora. Então o que Ele está esperando? A igreja. Está esperando a gente. Deus tem seus propósitos nisso tudo? Tem. Como nós vamos entender? Se nós o buscarmos, confiarmos nele, colocarmos a nossa esperança nele. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo nossa vida, vivendo a nossa vida com todos os cuidados, mas vamos pôr a nossa esperança em Deus. Ele é o Deus do impossível. O texto está dizendo, Ele é o Deus do impossível. Nós temos que manter nossas mentes, nossos corações abertos para esse Deus que está fazendo o que nós pensamos que Ele não está, mas Ele está reinando ainda, Ele está governando ainda. Tem milagres acontecendo, querido. Pastor, mas tem gente partindo? Tem. Aqueles que estão em Cristo estão na glória. Aprova o Senhor tomá-los. E pode ser um de nós daqui a pouco. E a gente se encontra lá. Daqui a pouco a gente vai estar junto. Nós vamos sofrer? Vamos. Vamos chorar? Vamos. Mas uma hora essa lágrima vai deixar de rolar, querido. Porque o Deus do impossível está conosco. Ele fará um caminho onde parece impossível, onde parece intransponível. Foi Ele que disse isso, não sou eu. Ele tem coisas novas? Tem. Por vezes as pessoas me perguntam, pastor, estou vivendo uma crise, por isso. Toda crise, não toda, mas 99,9% de crises são relacionados a atitudes que nós tivemos, que não deveríamos ter tido, ou negligências da nossa parte. Hoje nós podemos ver isso, por exemplo, no cuidado com o nosso corpo. Fato é que essa doença atinge as pessoas que não cuidam do seu corpo. Não que não, os outros não, mas a maioria é. Por isso todo mundo saiu correndo tomando vitamina D, vitamina C, vitamina não sei o que, e coquetel de vitamina. Tem uma opção de gente tomando coquetel de vitamina agora. Mas não pega um sol, não faz uma caminhada, faz nada disso, né? Mas está enchendo de vitamina. Nem procura o médico para perguntar o que tem que tomar. A gente quer tudo fácil, né? Tudo com facilidade. Todos nós somos assim, quase todos, né? Menos o Willy e Camila. Eles para mim são as referências. Não, tem mais, né? Tem mais. Henrique, Henrique, ciclista, dá 100 km de bicicleta. Não, mais de 100, né? Não vou nem falar quanto é, porque eu fico com vergonha. Mas é sério, queridos. Nós estamos sofrendo muito por isso. E até disso nós temos que nos arrepender. A gente não está cuidando bem do nosso corpo. E hoje nós estamos sofrendo as consequências disso também. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível? É. Ele continua sendo Pai? Continua. O mesmo Deus que falou com Isaías. É isso que a gente repete, as pessoas ainda ficam assim, será? É o mesmo Deus que está aqui com a gente hoje. Está com você aí. O nosso Deus não mudou. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Aquele Deus que te livrou aquele dia, Ele te livra hoje ainda. Aquele Deus que curou aquela pessoa lá que estava uma enfermidade, curou aquela mulher que não tinha um pé e de repente o pé surgiu. É o mesmo Deus que está aqui agora. É o mesmo Deus que habita em nós. Aquele Deus que estava do lado daquela pessoa lá, que faleceu, partiu para a glória, e Deus tomou os seus braços, é o mesmo Deus que está conosco aqui agora. Ele não mudou. E eu falei para o irmão, meu querido, igreja continuará sendo igreja. Não olhe a igreja como um prédio, olhe a igreja como o corpo de Cristo sobre a terra. Nós somos a igreja e Jesus continua sendo o cabeça. E Ele voltará para nos buscar. Certamente Ele voltará. Então a promessa de Deus para nós hoje é: eu vou abrir um caminho onde parece ser impossível de se abrir. Eu reservo isso para vocês hoje.
Abrirei um caminho onde parece intransponível. Eu farei caminhos no deserto e riachos no ermo. Eu vou brotar água de onde não existe água. Eu farei aquilo que parece impossível ao homem. Você crê? Você crê, meu querido? Então fique de pé em nome de Jesus.